Eu já te convido a fazer parte deste banquete espiritual. Você que chegou aqui abatido, sobrecarregado, abra sua Bíblia, que é dela que a gente vai falar hoje. Mateus capítulo 16, versículo 24. Se eu me estender aqui no sermão, a gente já emenda no vigília, tá bom? Já tem gente repreendendo ali, pastor. Mateus 16, 24. Quem achou, me ajuda dizendo aleluia. A gente mentindo aí, que nem achou ainda. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, faça o que quiser, viva a vida do jeito que quiser e siga. Amém? Não é assim que está escrito aí na tua Bíblia, não, Kel? Cadê a tua Bíblia? Vamos lá de novo. Então disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cutuca o irmão que está do teu lado aí, diz assim: irmão, se tu quiser ser um adepto, um discípulo, um filho de Jesus, as coisas começam a mudar de figura. A partir de agora, você vai ter que entender que vai ter que tomar uma cruz e entrar num caminho estreito, se é que você pretende ir morar no céu. Queridos e amados irmãos, a gente está vendo aí uma bagunça acontecendo no cenário global. Os adeptos de Cristo, infelizmente, meus amados irmãos, estão sendo bombardeados de conceitos filosóficos e metodologias meramente vazias, mecanismos que a gente vê que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu fico até preocupado, amados e queridos irmãos, porque tem até pastores, homens de Deus, que verdadeiramente foram chamados por Deus, tem a sua motivação boa, tem a sua essência pura, e tomam de alguma forma a responsabilidade de uma igreja e começam a ser provados, porque Deus a todo mundo prova, e de repente, meus amados irmãos, entram no mesmo contexto que entrou Boyan Chu, um pastor da Coreia, que passou o ano todinho pregando e não ganhou uma alma para Jesus. Eu penso, meus amados irmãos, que esse cidadão ele poderia ser um dos mais frustrados crentes da face da terra. É bem verdade que ele mudou o nome, não é mais Boyan Chu, é David Wang Chu, mas a maior igreja do mundo é dele, da Coreia do Sul. E é interessante, meus amados irmãos, olhar por esse contexto, porque as pessoas, no afã de ver esse crescimento acontecendo no meio da igreja, não acreditam mais no método tradicional bíblico, que diz a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 40, que o povo caiu na graça do outro povo e fazia a obra do Senhor, e diz a Bíblia que o Espírito Santo acrescentava na igreja aqueles que iam ser salvos. As pessoas não acreditam mais que o dono dessa obra é o Espírito Santo e começam a inventar modismos, mecanismos, métodos para fazer com que as coisas deem certo. O famoso jeitinho brasileiro. As pessoas não acreditam mais no ministério da oração, não acreditam mais no ministério da palavra, no ministério da intimidade com Deus, e começam a inventar. E aí nós poderíamos nos reportar ao tempo passado, onde a igreja romana, ela viu seus adeptos começarem a sair da igreja, e aí começou a introduzir, inventar modismos para atrair os membros de volta para a igreja. Eu poderia citar aqui a noite toda o terço, os santos e um monte de invencionice que os meus irmãos já sabem. Mas, meus amados, se nós formos para a palavra, se nós formos estudar, se nós formos buscar a luz da palavra, nós vamos ver que o caminho de Cristo, ele é totalmente contrário ao que as pessoas estão fazendo hoje. No tocante, irmãos, aos grandes desafios morais,
físicos e espirituais. Eu estava até conversando com o irmão lá fora e dizendo para ele, no meu tempo de criança, eu queria ser da aeronáutica, piloto, eu queria ser do exército, eu queria ser bombeiro, eu queria ser um bocado de coisa, eu queria ser jogador de futebol, tudo eu queria ser. E o tempo passou e nada do que eu pensava ser eu fui, e o que eu não queria e nem pensava ser, hoje eu sou pastor. Mas o interessante de tudo isso é que de tudo que eu queria ser hoje, eu sou um pouco de... E eu finalizei dizendo que o que eu mais exerço hoje, fora piloto da aeronáutica, hoje mesmo à tarde, eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo, pastor, pelo amor de Deus, corra pra cá, urgente. E aí eu me transformei nesse piloto, eu peguei aquele carrinho lá fora, cheguei lá, fiz a oração e voltei. Até a irmã Verônica perguntou, já orou? Ó, chego. Enfim, irmãos, eu estou aqui usando os meus irmãos verem que o caminho de Deus é totalmente avesso ao que nós estamos vendo hoje. As pessoas querem praticar um tipo de cristianismo moderno, sem sofrimento, sem dor, sem dificuldade financeira, sem rejeição, sem descontentamento, sem frustrações. As pessoas pensam hoje que aceitar Jesus é a mesma coisa de tomar uma vacina para nunca mais ficar doente. E não tem nada a ver com isso. O Evangelho, o caminho da cruz, não tem nada a ver com isso. Jesus, em momento nenhum, disse em versículo nenhum da palavra que iria nos isentar de problemas aqui embaixo. No Evangelho de João 16:33 está escrito o quê? No mundo vocês vão ter problemas. No mundo vocês terão dilemas, situações difíceis. No mundo vocês vão ser perseguidos. E se nós formos olhar para a vida dos apóstolos, é bem capaz de ter pessoas hoje que vão querer se desviar, porque muitos e muitos dos homens da fé do passado morreram das piores mortes possíveis. Se nós formos nos reportar para o passado do passado, nos coliseus de Roma, os cristãos daquela época eram colocados nos coliseus para serem comidos por leões, para saciar a alma daqueles que estavam assistindo, batendo palma, enquanto o leão comia as vísceras e devorava os cristãos vivos. E segundo consta, os anais da história, eles morriam louvando o Senhor. Esse cristianismo velho de Araque de hoje não, que os irmãos chegam na igreja, olham para o outro, se olhar se o outro não der um sorriso, pastor, eu não vou mais para aquela igreja. Não é esses crentes velho de Araque de hoje não, e porque ele dá a mão para o outro, dando a paz do Senhor, não, eu não quero mais esse Jesus de vocês não. Não é esse cristianismo de Araque de hoje, que os crentes são crentes hoje e não é crente amanhã. E me perdoe, irmãos, não pelo que eu estou dizendo, mas talvez pelo enfatizar da minha voz, mas essa é a verdade. O cristianismo, irmão, ele requer renúncia. Tinha até uma pessoa fazendo uma polêmica com uma passagem bíblica, que o Senhor disse que ia trazer espada. Começaram a questionar o que é que o Senhor Jesus estava querendo dizer com aquela passagem. Jesus estava trazendo a guerra para a terra, e não tem nada a ver com o contexto hermenêutico. E Jesus está querendo dizer ali, quando disse que ia estar trazendo a espada, se eu aceitar Jesus, e a minha mãe, que tem um laço emocional, foi quem me gerou, quem me botou no mundo, disser, você não vai ser cristão, você não vai, na mesma hora, eu tenho a prerrogativa divina para pegar a espada que Jesus disse e cortar o laço na hora e dizer, eu vou servir a Deus que está acima de todas as coisas da terra e do céu. Eu tenho que respeitar minha mãe, eu tenho que honrar meu pai, mas acima deles está Deus. Nós ganhamos um jovenzinho aqui para Jesus, viu, irmão Kel? Acho que vocês foram lá, bateram lá na porta, ele não estava, a mãe atendeu, disse, o que é que vocês querem aqui? Então nós viemos falar com ele, tudo e tal, nós somos da igreja, ó, pode ir-se embora, ele é católico, ele não vai ser crente que nem vocês não. E os irmãos voltaram, que ninguém vai tacar Jesus na cabeça dos outros, a força quer ser crente não seja. A questão, meus amados, é que nós precisamos entender que há uma divisão, uma escolha, uma posição a seguir. E que nós não podemos, em momento nenhum, achar que esse cristianismo que
está sendo pregada aí na televisão, de facilidades, tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Porque não tem. Pastor, eu posso ser crente e tomar uma cervejinha, eu posso ser crente e fumar um cigarrinho, eu posso ser crente e ter uma mulher nova esfora. E os pastores da modernidade, com medo de perder os membros, pode, mano. Eu posso ser crente e posso estar em ambiente que não é para crente. Pode, não tem nada a ver, não. Vem para a igreja, dá teu dízimo, dá glória a Deus, tá massa, meu irmão. O crente, o cristão, o adepto de Cristo, ele tem que ser a diferença. Eu estava sentado numa calçada, passou um homossexual, cujo eu não tenho nada contra nenhum. Eu chamei ele para sentar, ele sentou e eu comecei a pregar para ele. E ele observou que na minha orelha tem um buraco. Porque quando eu não era crente, o brinco que eu tinha na orelha vinha da orelha até o ombro. Até contando para o pastor Jardel ontem. No meu pescoço tinha um terço e por cima do terço uma coleira de cachorro. O diabo chupando manga. Magro, venta, pescoço e orelha. Pensa na imagem bonita, irmão. Com aquele brinco que era uma argola, uma corrente que vinha até o ombro. Quando chegava aqui no ombro, tinha outra argola por cima. Uma coleira de cachorro. Pronto, a porra mais linda do mundo. A camisa da Bad Boy, uma calça de moletom, sapato M2000. Essa no cara bonito. Mas quando eu chamei o cidadão para sentar comigo, eu não estava com nada disso, eu já tinha aceitado Jesus. E ele disse: tu sabia que eu só aceitei sentar e conversar contigo aqui porque eu olhei para ti e vi esse buraco desse brinco e não estou vendo o brinco na tua orelha, por isso que eu sentei aqui, porque eu vi que tu é uma pessoa diferente. Ah, mas tem cantor gospel aí, pastor, que tem brinco, tem uns estilos assim meio louco. Não, se a gente for olhar, tem tanta coisa. Mas hoje eu queria falar do cristianismo e dizer para os meus irmãos que o cristianismo ainda tem uma cruz, ainda tem um caminho estreito e que não se adequa ao modelo do mundo. Tem pessoas que acham que o cristianismo se adequa à cultura, se adequa ao modelo das pessoas. Ah, porque na Holanda as mulheres andam sem sutiã e sem camisa, andam com o seio de fora. Ah, porque na Jamaica os crentes lá fumam maconha. Ah, porque nos Estados Unidos da América os evangélicos lá bebem vinho. Está no Ceará, besta. Eu vou trazer uma cultura da América, vou trazer outra cultura da Holanda. O Senhor não veio se adequar a cultura nenhuma. As culturas da terra são obrigadas a se adequar ao modelo de Cristo. E aí, irmãos, por causa desse motivo, é que nós estamos vendo essa parafernália no meio do mundo. E aí ninguém sabe mais quem é crente. Porque o mundo, quando eu falo mundo, é o sistema. Não estou falando da lua, da terra, do sol, das árvores, não. Estou falando do sistema que é manipulado por Satanás. A roupa, a música, a cultura em geral. Tudo isso, de alguma forma, vai mazelando a vida desse crente. Você tem que entender que para morar no céu, você tem que renunciar aos prazeres dessa terra e desse mundo. A Bíblia deixa bem claro, irmãos, que o Senhor amou o mundo. E aqui ele está falando das pessoas em geral. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós já entendemos, irmãos, que as pessoas foram mal catequizadas, aceitaram Jesus com a ideia errada, como até hoje aceitam. Eu vou aceitar Jesus porque ele vai me dar um emprego. Jesus não é o Cine. Aceitaram Jesus porque Deus vai dar um carro. Jesus não é uma concessionária. Eu aceitei Jesus para Deus me dar uma casa. Jesus não é imobiliária. Aceitam Jesus para Deus resolver o problema dele financeiro. Jesus não é banco. Eu aceitei a Cristo para ser salvo. Se tu morrer sem ter um carro, sem ter uma casa, ou até mesmo sem ser curado, tu morreu com Cristo, tu está salvo para a vida eterna. O problema, irmãos, é porque, é como eu estou dizendo, o cidadão está no culto, uma pessoa puxa um facão, está com o facão no pescoço do homem, que eu não sei que facão usada foi essa, que ninguém filmou, enfim, eu não vou nem entrar porque eu não quero pecar, mas com poucos dias, já estava um lençol do tamanho do mundo dentro da igreja, e o outro pastor pegando a camisa
camisa que possivelmente estava suja do sangue do pescoço do outro e passando no lençol. Pegue no lençol, pegue no lençol. Hoje você vai sair daqui com um carro, com a casa. Pegue no lençol. Um sangue de um comedor de feijão. E olhe lá para ver se aquele sangue salvasse mesmo uma pessoa, porque não é todo o sangue que presta pro outro, não. Eu não sei nem se ele tomou banho naquele dia, que os bestas ficam tudo esperando o lenço que ele esfrega na testa, aí pega o lenço e passa. Se converter. Se Jesus tivesse aparecido e tivesse pingado um pingo do sangue dele lá, aí todo mundo podia correr, porque aquele sangue ali salvava. Sangue de um comedor de rapadura, que vende o chapéu, e vende o sabonete, e vende o lenço, e vende a cueca. Se converter, rapaz. Estava lá, depois da facãozada, a camisa dele suja de sangue. Pega aqui, mas é o evangelho de hoje. Queridos, não é à toa, meus amados irmãos, que a igreja do século 21 é uma das igrejas que a gente encontra as 3 classes de pessoas que Paulo dissera no tempo de Corinto: fracos, doentes e que estão dormindo. Deus falando, Deus operando, Deus curando. Por quê? Não existe pentecostes, avivamento sem prática. É farisaísmo, é hipocrisia, é demagogia, é movimento. O fogo, ele tem que andar concomitante em paralelo com a prática. A questão, irmãos, é que nós temos que entender que esse quadro tem que mudar. Quem aqui é cristão? Levanta a mão. Ainda tem gente que não levanta. Talvez seja bem sincera mesmo. Quem aqui quer receber a cruz de Cristo? Não é mal, não, vou ficar de cabeça baixa. Quem aqui quer entrar no caminho estreito? Cristianismo só existe só assim. Não adianta você falar na língua dos homens e nem dos anjos, se você não tiver amor, se você não tiver prática, se você não fizer nada. O Senhor está dizendo aqui essa noite que se você for fraco, doente ou estiver dormindo, você é um forte candidato ao naufrágio. Você não vai conseguir vencer essa caminhada. Pastor, mas eu não posso seguir a Cristo, ter uma vidinha assim paralela, não? Não, desculpa, vou fazer que nem um pregador que tem aí. Aí ele fala assim: pastor, eu posso, pastor, tomar uma cervejinha depois do culto? Pode. Eu posso, pastor, levar a namorada para um motel? Pode. Pastor, eu posso, pastor, seguir a Jesus e tomar uma cachaça? Pode. Eu posso ir para a igreja e depois ir para uma festa? Pode. Você só não vai poder, irmão, ouvir o som da trombeta. Escolha, fica à vontade. Pode usufruir tudo. Pastor, eu posso usufruir. Está chegando o carnaval, pastor. Eu posso entrar no bloco e tomar pode. Pode. A Mangueira, Sapucaí, pode. Só não pode é ouvir o som da trombeta. Só não vai poder participar do grupo que vai ser arrebatado. Esse você não. Aí você escolhe o que é que você quer. A história de Jesus com o rico. O jovem rico se aproxima dele e diz: Senhor, o que é que eu faço para obter a salvação eterna? Ô, meu jovem, que coisa boa você me indagar sobre isso. Uma geração dessa de perdidos. Vamos lá, obedece teu pai e tua mãe e começa a dizer ali alguns parâmetros para obter essa salvação. Aí o jovem todo vaidoso diz: não, mas eu já tenho observado isso desde a minha meninice. Oh, coisa boa, pois só te falta uma coisa. Se só falta uma, estou garantido. Diga, meu Senhor. Vende tudo que é teu, dá aos pobres e me segue. Murchou, baixou a cabecinha e foi-se embora. Jesus não está interessado em fazer a vontade de ninguém. É contrário. A gente aqui precisa fazer a vontade dele. Amém, queridos? Então essa noite, para mim não me alongar nas minhas palavras, você não pode ser um fraco. Pastor, é porque se eu estiver direto na igreja eu consigo, mas se eu faltar um culto e eu começar a ouvir a música do Luan Santana, eu esqueço. E às vezes eu pego uma topique, o topiqueiro infeliz é forrozeiro, aí começa Bruno e Marrone, começa Zezé de Camargo e Luciano, começa. Quando dá fé, pastor, já estou lá dentro. Mas é que nem aqueles crentes que começam só assim com o pezinho, né?
Tá num canto assim tocando uma música, ele é crente, mas dá um pé lá. Daqui a pouco, ó, que vigiava. E de repente, pastor, eu tô lá ouvindo a música, quando deu fé, pastor, eu tô viajando. E já tô sentindo até a dose da minha boca com gosto de limão. Queridos, parece ser brincadeira e engraçado, mas isso aqui vai te levar para o inferno. Eu fico pensando, as pessoas estão brincando com a sorte, brincando com a dispensação da graça. Vai chegar a hora do veredito. Deus está dizendo aqui esta noite: você quer ser adepto do caminho dele? Comece a meditar que para ser crente, você vai ser obrigado a renunciar. Crente vivendo junto, crente que não casa, que não se batiza nas águas porque quer permanecer no pecado, crente que não está nem aí, acha que vir para a igreja já dá a ele a condição de morar no céu. Irmãos, o caminho é estreito, a coisa é séria, e não são só questões das quais eu falei, não. Crente que não perdoa já está condenado. Tem mágoa do outro, não perdoa, já está condenado. Não ama, nunca viu a Deus. Está na hora, meus amados irmãos, da gente mudar o retrato e o quadro da nossa história. Eu gosto de usar, pronto, vou finalizar aqui. Eu gosto de usar o exemplo do Bebum, que eu preguei muitos anos ali, na Praça do Pajeú, Fortaleza, Ceará, Brasil, terra. Eu passava, pregava para ele, ele estava muito louco, garrafa de cana ali no chão, ele estava muito louco, eu pregava, não desistia. Os crentes que vinham comigo evangelizando, passavam e ainda me chamavam: Marquinhos, meu irmão, sai daí, esse cara não quer nada com Deus não. Ainda usava a Bíblia dizendo o seguinte: olha, não se pode dar pérola aos pobres. Mas algo que eu hoje entendo que é Deus me incentivava a permanecer. Até um dia que eu estou andando em Fortaleza, numa rua, de repente eu vejo aquele cara bonito, bem arrumado, tá sujo, feio, magro, né, consumido pela cachaça, bonito, robusto, bochechinho bem inchadinho, bem vermelhinho, bonito. Vou me aproximando dele. Quando eu vou chegando perto dele, ele estende a mão e me dá a paz do Senhor. Aí eu começo a querer chorar. Eu disse: meu irmão, o que foi que aconteceu? Ele disse: a história é muito simples. Eu estava sentado naquela praça que você passava e ficava horas ali falando comigo, e daquela praça eu consegui enxergar a igreja que tu congregava, porque a Praça do Pajeú era perto de uma igreja que eu congregava, e de lá eu já ia para a igreja. E eu sentado, olhei para a cachaça, olhei para o céu e disse para mim mesmo: eu vou morrer, meu Deus, eu vou morrer aqui, escravo desse litro de cachaça. Levantei a cabeça, olhei para Deus, olhei para a direita, vi a igreja de vocês lá e disse: sabe de uma coisa? Chega, basta. Me levantei, fui para lá, aceitei Jesus e hoje eu estou limpo para a glória de Deus. Eu quero usar, irmãos, só a parte da decisão. Até quando você vai ser escravo, não só do litro de cachaça, mas do diabo, está dentro da igreja, mas não consegue mudar, porque tu é tão opinioso, tão radical, tão duro de coração, que não consegue entender que a salvação está bem pertinho de você, está logo ali, e é você que está impedindo de Deus te salvar. O cara que nem conhecia a Deus começou a conhecer porque eu comecei a pregar para ele. Teve uma decisão e Deus entrou com providência na hora. Se hoje, meu irmão, eu disser: Senhor, eu não aceito ficar debaixo do jugo de Satanás, eu quero Jesus, eu quero ser liberto, eu quero ser curado, eu quero viver no reino de Deus, eu vou renunciar, eu vou ser teu servo. Deus vai te honrar em todos os caminhos que você for. Deus vai te honrar na tua fé, Deus vai te honrar na tua caminhada, Deus vai te honrar, Deus vai ser fiel a você, porque você está sendo fiel a Ele. Não tem mágica não, meu irmão. Não tem mágica. É simples assim. Entrar no reino de Deus, participar da benesse do reino de Deus. Acabou-se. Não tem mágica. É por isso que tem pessoas que são transformadas da noite para o dia. Não tem quem acredite. Por quê? Porque o reino de Deus funciona. O reino de Deus existe. Fica de pé.
a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Quem achar a sua vida a perderá. Quem perder sua vida por amor de mim a encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem perder sua vida por amor de mim a encontrará. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer, ainda existe uma cruz, uma batalha a vencer. Ainda